Ser a filha mais velha é uma posição ou uma escola de responsabilidades? A história de hoje se divide entre a infância, os cuidados com o irmão e também o dia a dia ali no negócio da família. Eu sou Silvia Arantes e este é o Dar Voz a Quem Merece, um espaço para conhecer histórias e trajetórias que inspiram. Afinal, toda marca tem uma história para contar e merece ser ouvida. Hoje eu converso com a Thaís Caetano, ela é educadora e fundadora da escola Espaço do Saber. Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Silvia. Eu agradeço muito pelo convite e estou bem animada para esse bate-papo. Com certeza, eu estou muito mais animada que você. Vamos começar, então. Como é ser a irmã mais velha de 5 irmãos? Tenso. Na verdade, são 4, né? 5 comigo. Eu fui a primogênita e aí depois veio a minha irmã, Thalita, do meio, e o meu pai queria um menino. Aquela coisa, né? Quero um menino, 2 meninas. Daí no ultrassom tinha dado 2 meninos e na hora do parto descobriu que era 3. Então veio 2 homens e uma menina, né? E aí a rotina de casa toda mudou totalmente. Vários objetos de bebês, né? 3 bercinhos, 3 carrinhos. E aí a gente faz o que pode. Na verdade, eu era criança na época, mas depois que eles foram crescendo um pouco, as brincadeiras ali, casa sempre cheia, casa sempre movimentada, com esse tanto de menino. Mas é uma responsabilidade. Thaís, no início eu falei ali sobre a responsabilidade. A gente vê muito assim, o irmão mais velho, ele se torna referência para os próximos. Sim. E em meio a tudo isso, além de depois vir trigêmeos, ter tudo isso, você também tem a história do empreendedorismo na sua família. Sim. Como é que era, assim, para os seus pais, para você, para toda a família ali, pais já com um negócio próprio, a responsabilidade é muito maior do que trabalhar só ali, bater o ponto na empresa, voltar para casa ali, é tomar conta de tudo. Como é que foi essa infância de vocês, juntamente com seus pais empreendedores? Então, tudo é muito novo, né? Assim, eu não me recordo de tantas coisas, mas eu lembro que a gente precisava ir para a loja com a minha mãe. Eu lembro dela grávida ainda. Tinha gente que abordava ela na rua e falava: mulher, você vai ter esses meninos na rua, sua barriga tá enorme. Então, a gente tinha, na época, os nossos pais tinham uma loja de aviamentos. Porque, na época, tinha muitas costureiras, né? Então, a gente viveu ali entre linhas, agulhas, miçangas, fita de cetim. E esse foi o nosso universo. Quando eu falo nosso, meu e da Thalita. E aí, depois, com a vinda dos meninos, foi crescendo e se tornamos papelaria. Então, ali foi digamos, uma construção da base que eu tenho hoje, que eu uso muito dentro da minha empresa, né? Aquela questão de caixa, estoque, organização dos produtos, limpeza, atendimento. Então, a minha vivência foi toda ali. E depois a gente começou a revezar, né? Depois que os meninos já estavam um pouco maior, então ficava... às vezes eu em casa e a minha irmã na loja e trocava. Às vezes ela em casa e eu na loja. Pra gente ajudar aí a minha mãe nesse apoio com os meus irmãos. Mas a gente teve uma grande ajuda da nossa avó materna, né? Que hoje não está mais entre nós. E que deu todo esse suporte também nessa fase, nesse período. Thaís, e nesse momento também vocês têm uma fase... Porque quando a gente fala de empreendedorismo ali, uma família com... um casal, 5 filhos, uma empresa, um negócio. Vocês teve momentos de dificuldades também, principalmente financeira. Aproveitando que você fala da sua avó materna, vocês tiveram que morar dentro da casa da sua avó por um tempo também. Sim, sim. Foi logo no nascimento dos meninos, né? Até para minha avó poder ajudar minha mãe ali na criação, né? Pensa... trocar fralda, banho, essas coisas, todo esse suporte. Então, assim, a gente passou uma boa parte da infância ali com a nossa avó, enquanto estava até reformando a nossa casa para receber os meninos, né? Então, a gente precisou fazer essa reforma para ter essa adaptação com todos nós dentro da mesma casa. Mas foi puxado, foi uma vivência bem puxada. A gente fala da infância, mas depois quando vai chegando ali a adolescência, aquela fase jovem que precisa escolher qual caminho trilhar como profissional. Uhum. Qual era o sonho
da Thaís? Porque eu sei que você teve algumas escolhas ali na hora de escolher qual profissão. Parece que psicologia, geografia e no final você fez biologia. Conta essa história, como é que tudo isso aí começa? Foi. Então, nós estudamos sempre em escolas públicas, né? E aí, na época de preparatório para vestibular, que a gente foi para esse universo das escolas particulares, né? E até então, eu tinha certa dúvida do que fazer. Eu gostava de ficar lá na empresa, né? Na papelaria com os meus pais, mas não era aquilo, eu não queria ficar lá na papelaria. E eu achei bacana porque essa foi uma decisão minha, na verdade, uma decisão de todos os outros irmãos. E para os nossos pais, tudo bem, tudo ok. Não manter, né, a papelaria com os filhos, porque geralmente tem essa questão A sucessão. A sucessão, exatamente. Os nossos pais sempre foram muito, muito respeitosos com as nossas escolhas. Então, eu primeiro prestei para psicologia, porque eu não sei o que acontece, mas as pessoas adoram desabafar a vida delas comigo. A psicóloga. Então, eu sempre fui uma boa ouvinte, né? Depois eu tentei, acho que geografia foi só 1 ou 2 vezes que eu tentei, mas eu ficava muito nervosa na hora das provas. Eu estudava muito, eu me dedicava, mas na hora das provas eu não conseguia a pontuação por uma questão de nervosismo. E isso é desde pequena. Sabe aquela coisa assim, de você marcar a questão certa, aí te gera dúvida, você apaga e marca errada? Era eu. Aí eu cansei e fui fazer biologia e comecei a graduação na Unitri. Como eu sempre gostei de ter a minha grana, levantar a minha grana, eu falei, não, eu tô perdendo tempo aqui estudando pra UFA, eu vou fazer uma particular, né? Mas aí, antes disso, eu comecei a trabalhar e aí eu falei, vou começar lá na Unitri, mas sempre com a meta de voltar pra UFO, né? De voltar, assim, a tentar UFO, que foi o que eu fiz. Porque depois de 1 ano, a gente podia fazer prova de transferência e foi exatamente isso que eu fiz. Aí eu fiz a prova de transferência e entrei para a UFO. Você fez essa transferência, fez biologia ali na UFO. Nessa fase também da faculdade, marca muito a questão do empreendedorismo, é forte em você. Nesse período da faculdade, você fazia vendas também. Ali nos momentos, como é que era conciliar? Você trabalhava CLT, você fazia a faculdade, vendia? Como que era para você se manter, ter essa independência que você fala tanto? Menina, eu fiz um monte de coisa. Imagino. Eu comecei na Callink, depois eu fui para uma transportadora, e aí eu sempre vendi alguma coisa. Eu já vendi doce lá na faculdade, já vendi semijoias, nossa, vendi Mary Kay também. Então, assim, eu sempre tava dando um jeito de vender alguma coisa e levantar o meu dinheiro, né? Então, foi assim, a minha vivência, a minha vida toda. E aí, depois, quando eu entrei na Unitri também, teve um período que um professor estava selecionando estagiários para trabalhar num laboratório de teste de paternidade. E aí, eu passei nesse estágio, eu fiquei lá uma boa parte da minha graduação. E aí, eles foram até gentis comigo também. Eu tive pessoas boas no meu período de trabalho CLT, digamos assim, que quando eu passei para a UFO, os horários ficaram... porque na Unitri eu estudava à noite, né? Eu trabalhava de manhã e estudava à noite. Quando você vai para a UFO, o período era integral, então eu tinha aulas de manhã, eu tinha aulas à noite, era um pouco bagunçado. Mas aí eu consegui concentrar as minhas aulas no período da manhã, e aí a empresa manteve o meu cargo e me colocou para o período da tarde. Então eu ainda consegui conciliar aí os estudos lá na UFO lá no laboratório de teste de paternidade. E como foi para você depois? Você fala do CLT. A gente falou aqui que você vendia nesses momentos ali, vagos, conciliava tudo. Mas quando foi que o empreendedorismo, de fato, entra na sua vida, agora na fase adulta? Ali, quando era um negócio da família, tal, ajudava. Mas agora, quando ele resolve entrar na sua fase adulta, o empreendedorismo, ter seu próprio negócio, a sua escola hoje, como é que foi? Menina, foi uma surpresa. Porque, na verdade, ele que chegou até mim. Sim, como que foi isso, então? Então, eu terminei antes de terminar a formação da UFO, um dos patrões que eu tinha lá nesse laboratório de teste de paternidade, tem uma irmã que tem um laboratório lá na UFO de hanseníase. E aí ele falou, nossa, minha irmã tá precisando de uma bióloga, eu vou te indicar lá.
E aí eu fui para lá. E aí ela já me contratou de cara, assim, né? E aí eu fiquei conciliando lá na UFO e terminei minha graduação. Como lá na UFO eu trabalhava 6 horas, e aí eu comecei a querer ir atrás de outras metas. Então, eu queria o meu apartamento, eu queria o meu carro. E aí eu comecei a colocar aulas, porque educação também não era a minha prioridade naquela época. Eu estava feliz no laboratório, né, na área da saúde. Então, eu falei, não, eu vou pegar aulas no outro período, que eu trabalhava de manhã lá na UFO. Falei, não, vou dar umas aulas à tarde para levantar a grana e conquistar essas coisas. E aí, eu fui trabalhar numa escola em Araguari. E eu conheci o meu melhor amigo hoje, que eu chamo ele de marido. Muita gente pergunta se eu sou casada, que eu chamo ele de marido. E eu conheci o Fausto e ele falou, Thaís, meu pai tem um cômodo, tá fechado esse cômodo, que ele está acamado. Vamos abrir uma escola de reforço? Foi assim. E aí, então, não tava nos meus planos. Eu falei, nossa, Fausto, será? Não, mas não tem grana agora não. Ainda falei, né? Ele falou assim, não, a gente organiza isso e a gente começa, a gente dá um pontapé. E aí foi tudo sendo organizado, né? Ele ajeitou lá o cômodo e em 3 de novembro de 2017 a gente abriu a escola Espaço de Saber. Quando a gente fala de escola, assim, você abriu, não é uma escola como outra qualquer, abriu uma escola, é uma escola de reforço. Como foi pensado, igual você trouxe com o Fausto, que teve a ideia, a questão do reforço, ali convidou você. Como que foi essa ideia do reforço e por que do reforço? Em si, não uma escola como outro que oferece a educação aí cotidiana, essa normal mesmo ali para as pessoas. Por que da ideia do reforço? Então, hoje, na verdade não hoje, né? A gente tem uma questão cultural de que a educação ainda não é prioridade para os brasileiros, né? E aí, durante todo esse período que eu trabalhei dando aulas, tem aquela questão de passar alunos sem saber, né? E aí, quando a gente teve a experiência nas escolas particulares, não foi uma experiência muito bacana, porque aí ali, dependendo da escola, tem a questão dinheiro. Tipo, você vai passar porque esse pai paga, né? E isso era contra, assim, os nossos valores, né? Pô, eu preciso passar porque esse menino sabe, não porque o pai paga, né? Então, eu falei, não, vamos abrir, a princípio, a escola de reforço e vamos ver se vamos tornar uma escola regular, que é a escola normal que você trouxe, né? Com vários horários, recreio e tudo mais. Então, assim, a nossa ideia era sair desse sistema, era o ensinar mesmo, não era dar a resposta, não era dar notas, não é fazer esse aluno passar sem ele saber. A nossa vontade foi sempre trazer essa questão da educação a fundo, porque quando você aprende, tem até uma frase que o conhecimento é o único patrimônio que você não perde, que ninguém te rouba, que ninguém te tira. Então, é necessário que essas crianças saibam. Tem coisas que a gente não vai usar, né? Que é questionável. Por exemplo, a fórmula de Bhaskara é questionável, a gente não vai usar. Não sei, né? Eu não sou da área da engenharia, pode ser que você usa, né? Mas, assim, educação financeira, sabe? Você saber ler um contrato e saber o que você está assinando. Então, assim, hoje, na situação da escola, eu tenho alunos de 6º ano que é para alfabetizar, né? E a alfabetização é lá atrás, 6, 7 anos. A gente está falando de uma criança que está no 6º ano. Então, assim, a vontade era de fazer o processo de ensino real, não só passar porque você está sendo obrigado. Thaís, e a gente fala muito quando você fala dessa questão da alfabetização, são quase 10 anos aí já à frente do Espaço do Saber. E teve um momento que o Fausto não fica mais ali nessa sociedade, vocês dois. Como é que foi esse momento, assim? No início você fala que não tinha dinheiro para investir e depois tem esse segundo momento quando um sócio, porque quando a gente abre com alguém, você sabe ali que tem alguém para segurar na mão, para dividir as despesas, as contas. Como foi esse momento ali de ficar sozinha, assumir totalmente a escola? Não foi fácil e a gente brigou. Que bom, sincera. Sempre. Então, ele tem uma veia do concurso, né, do servidor público. Então, ele passou e não me contou.
Por isso que eu fiquei brava. Eu falei, cara, você fez todas as etapas e você não me contou. Que absurdo! E aí, a princípio, a ideia era encerrar a escola, né? Eu tinha conversado com a minha irmã e eu falei, não, eu não vou tocar, eu tô lá na UFO, eu tô em outra escola. Então, assim, teve um período que eu tava trabalhando os 3 turnos, praticamente. Eu tava na UFO, eu tava na minha escola e em outra escola. Então, eu falei assim, não, eu vou fechar, eu vou ficar com o que é fixo, né? E a minha irmã, Thalita, que é a minha irmã do meio, ela falou, não, Thaís, vamos continuar. Eu falei, Thalita, eu não vou ter dinheiro para comprar a parte dela. Ela, não, vamos dar um jeito. E a Thalita, ela é muito presente, né? Ela nos ajudou quando a gente abriu a escola e ela me ajuda até hoje. Ela é formada em contabilidade, em ciências contábeis, então ela tá sempre ali comigo. Então tá ali sempre, é o que precisa, que bom. As contas. Exatamente. Então, eu falei assim, nossa senhora, tá, vamos. Eu falei, vamos ver se eu vou dar conta. Mas, assim, não é fácil, porque eu já pensei em desistir várias vezes. Empreender é tipo uma montanha-russa, né? Muito. Tem seus altos e tem seus baixos. E quando a gente tá no baixo, é difícil você ter uma mão ali para te ajudar. Então, a minha irmã e o meu cunhado, Tarcísio, são, assim, os meus parceiros, porque o Tarcísio também já estava com uma empresa. A gente tem, acho que 1 ou 2 anos de diferença, né? E aí, ela tem sido o meu suporte, ela e o meu cunhado. Então, foi difícil, mas eu mantive. E quando a gente fala dessa questão da escola, a questão da educação que você traz, muito importante, a gente vê uma desvalorização muito grande, apesar de saber que a educação é o que muda o mundo. Uhum. Eu falo que 2 coisas que mudam o mundo é a educação e o esporte. Se caminhassem sempre juntos, nós teríamos um mundo muito diferente, né? Sim. E eu queria que você falasse também, Thaís, principalmente, porque a sua escola não é só uma escola de reforço. Além disso, você teve um olhar, que hoje se fala muito sobre inclusão. Uhum. Você teve olhar para o diferente. Uhum. Como foi esse olhar? Foi ao longo da sua trajetória dentro da universidade, com alguma experiência que você viveu, que você viu que essas pessoas também precisavam desse olhar, desse reforço, dessa alfabetização, dessa educação? Então, na faculdade, né, lá na biologia, a gente tinha algumas disciplinas, porque a biologia, ela te dá 2 formações, né? A licenciatura e o bacharelado. A licenciatura é para quem quer ir para a área da educação. O bacharelado para quem quer ir na área ali da ciência, da pesquisa. Eu optei pelos 2 porque eu gosto muito da área da ciência. Sou uma defensora aí, né, da área da ciência. E lá nas disciplinas de licenciatura, tinha disciplinas voltadas à questão da inclusão, tinha disciplina de Libras, tinha disciplina da área da educação, assim. Algumas disciplinas que são da pedagogia, tinha ali na licenciatura de biologia. Então, ali me despertou uma atenção para a educação especial inclusiva, que aí a gente trabalha as pessoas com deficiência, né, os PCDs, e estava começando ali a parte da neurodivergência, que o foco naquele começo ali, 2015, 2014, era mais ali o autismo e o TDAH, não se falava-se muito em dislexia e descalculia. Então, eu fiz essas disciplinas, aí eu fiz uma pós-graduação concomitante, porque eles aceitavam eu ter o diploma no decorrer, né, da pós-graduação. E aí eu peguei e falei assim, Fausto, vamos começar a atender essas crianças, né? A gente já tinha feito aquela pesquisa de mercado e as outras escolas de reforço não ofereciam esse atendimento para esse público. Só que eu não tinha a pedagogia, porque a pedagogia, ela trabalha ali com os anos iniciais até o 5º ano. A biologia, ela me permite trabalhar do 6º ano para frente e ser professora de ciências. Eu não tenho a formação para professora, né, de português, de história, geografia, biologia, não faz isso. A biologia, ela te dá um diploma que você pode ser professora de biologia, química, física e matemática, né? A alfabetização eu não poderia atender. Aí eu falei, nossa, eu não quero fazer outra graduação. Não quero. Aí eu fui procurar especializações. Porque eu não poderia atender, assim, para mim não é ético e não é transparente eu vender um serviço no qual eu não tenho uma formação.
Aí eu fui fazer as formações, né, mas voltadas para especialização, e aí sim a gente começou a oferecer. E aí eu falei, não, vamos começar a trabalhar com esse público, TDAH, autista, e na época tinha grupos de mães, e eu não sei como o nome da escola caiu lá nesses grupos de mãe e apareceram várias mães procurando os nossos serviços, focados nesse processo de alfabetização para crianças com TDAH e autismo. E como é seu trabalho hoje com essas crianças, quando a gente fala de autismo e TDAH? Hoje, os diagnósticos, as pessoas procuram mais cedo. E muitas vezes outros descobrem mais velho, tardio. Como que é esse processo ali nessa fase da educação? Porque a gente sabe também que tem que ter uma aceitação, eu falo muito dos pais também, entender que aquele filho, existe essa demanda, tem que ter esse olhar. Como que é você ali, esse trabalho que você desenvolve com eles ali para ajudá-los nesse desenvolvimento? Sim. O engraçado é que muita gente pensa que fala assim, nossa, você começa assim com escola de reforço, daqui uns dias você se torna uma escola regular. E o engraçado é que eu não tenho vontade de ser uma escola regular. Eu gosto desse atendimento individual. Eu acho ele mais humano. Eu consigo olhar a criança como um todo, né? Tem a visão biopsicossocial dentro da psicologia, e eu acho que é exatamente isso que é a minha visão relativo à educação, né? Eu preciso ver a criança como um todo, nas suas questões sociais, nas suas questões emocionais, nas suas questões cognitivas e nas suas potencialidades e dificuldades, né? Então, assim, para todas as crianças, o atendimento individual, ele é mais... Não vou falar que ele é mais didático, mas ele tem esse olhar acolhedor. A criança se sente mais à vontade para estar ali, para errar. Ela vai perdendo a sua timidez, né? Por exemplo, uma das coisas que as crianças começam com timidez é ir ao quadro. Eu faço atividades no quadro. Elas vão um pouco tímidas, depois, eu só quero atividade no quadro. Então, tem esse olhar. Para as crianças que são autistas e TDAH e com dislexia e descalculia, a mesma coisa. Só que eu preciso de estratégias diferenciadas. Toda e qualquer pessoa, Silva, tem competência para aprender. Só que precisa das estratégias corretas, né? E aí eu não posso ignorar o lado emocional. Não sou psicóloga, mas a psicologia está sempre junto comigo. Sim. Eu não posso ignorar. Porque muitas vezes eu não tenho efetividade no meu atendimento por uma questão emocional. Vou te dar um exemplo. Criança com situação de pai que tem alcoolismo. Se o pai deu uma crise, bebeu, ficou tonto, quebrou a casa, como que ela vai chegar lá na minha escola? Ela não vai ter condições. Eu vou fazer dancinha para ela e ela não vai. Então, eu preciso acalmar essa criança, eu preciso ouvir essa criança, eu preciso dar esse espaço para ela. Ouvi, acalmei, tranquilo, então agora a gente vai para a nossa aula. E aí, isso eu consigo fazer no atendimento individual. Mesmo que eu atenda em grupos, seja grupos de 5 pessoas, mas você percebe que ainda assim a criança está exposta? Será que ela iria contar a história se tivesse outras 4 crianças ali? Não. Iria desabafar, pôr para fora? Ela ficaria à vontade, né? Então, assim, por mais que tem pessoas que me peçam para fazer o atendimento em grupo, eu ainda sou um pouco receosa e gosto muito do atendimento individual, porque eu tenho esse olhar por completo do ser humano que está na minha frente de 6 anos, de 7 anos, de 12 anos e por aí vai. Thaís, e é um olhar muito importante, eu até te dou os parabéns por isso, porque assim, com a ideia do projeto mesmo, Dar Voz a Quem Merece, muitas vezes ele surgiu ao longo da caminhada de entrevistar tantas pessoas e perceber que elas foram silenciadas ao longo da vida. Então, quando você tem alguma vulnerabilidade, nem sempre você quer expor. E quando você tem esse olhar personalizado para essa criança, a gente sabe que aquela criança que é silenciada na infância, ela vai se tornar um adulto silenciado, ela vai ter dificuldade para comunicar. E quando a gente tem um trabalho como o seu, ele é maravilhoso. E tanto aproveitando isso, ela fala muito das crianças, mas você tem um projeto também. Tem. Você é autora dele, assim, maravilhoso. Aí você está à frente, que é Adulto São
Criança Sã. Isso. Como surgiu a ideia desse projeto? O que esse projeto trabalha? Então, o Adultos São, quando eu estava na graduação, a gente precisava fazer os estágios, eu tive vivências com várias realidades, né? Com pessoas com boas condições financeiras e com pessoas com condições de vulnerabilidade, né? Com pessoas, com crianças e adolescentes que tinham ali um primo que era traficante, o parente ali que era o que fazia roubos na cidade de Uberlândia. Então, foram várias realidades. E aí, a minha questão é, como a gente vai ser referência para essa criança? Porque se o adulto não está são, essa criança vai ser difícil, a gente não vai falar que ela não vai ser, mas vai ser difícil de estar são. E trazendo essa questão para a neurodiversidade, tem o que você trouxe do luto, né? Nossa, recebi um diagnóstico, e agora? Né? Os pais passam por um processo de luto. Eu tenho situações de não aceitação do diagnóstico, principalmente pelo lado dos homens. Eu tenho situação de marido que já abandonou a esposa porque não aceitou um diagnóstico de autista do seu próprio filho, né? Então, tudo isso são questões emocionais que os adultos passam e que interferem no desenvolvimento dessa criança. Né? Não tem como você tirar a criança de dentro da sua casa, resolver seus problemas, né? Não tem como a criança mudar o cenário. Exatamente, não tem como. A criança faz parte daquele ambiente. Então, assim, no decorrer da minha trajetória, eu percebi que tinha crianças que, independente se tinha ou não o diagnóstico, tá? Tinha algumas travas, né? Às vezes ela evoluía e, de repente, ela entrava num platô. E aí eu ia descobrir, eu ia conversar, era alguma questão que estava acontecendo em casa. Eu perdi meu cachorro, ou perdi minha avó, ou meus pais estão divorciando, ou eu vou ganhar um irmãozinho, eu não estou aceitando isso. Então, eram questões relacionadas ao que estava acontecendo em casa. E aí eu falei, preciso trazer esses pais para junto de mim, né? Preciso conversar com esses responsáveis. E aí, no começo, eu cara de menina, né? As pessoas não vão te dar moral. Não vai te dar moral. Você abriu uma empresa, né? Recém-aberta. Passar a credibilidade que precisa. Exatamente. E aí, esse projeto ficou na gaveta, Silvia. E aí, em 2023, eu tirei ele da gaveta. E o nome não era nem esse. Era alguma coisa tipo orientação para pais, conversa entre pais, uma coisa assim. Não era nem isso. Gente, esse nome foi uma inspiração. Falei, agora. Vamos tirar esse projeto do papel e criar o Adultos São Criança Sã. Então, a princípio, o Adultos São Criança Sã, ele foi criado pensando nas famílias, nos responsáveis dessas crianças, para ajudar esses responsáveis a lidar com essas situações, né? A lidar com seus medos, com seus anseios, porque a nossa geração, ela não foi... os nossos pais não ensinaram a gente a falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, assim como eles também não souberam, eles não aprenderam, né? Então, a gente está nessa fase, nessa nova geração, de entender que as emoções fazem parte e que a gente pode explicar, a gente pode falar que a gente não está bem, a gente pode não querer alguma coisa, né? Que é o dizer o não. Então, assim, a gente precisa desse olhar. E aí, para ter efetividade, porque a criança ela vai lá para mim uma vez na semana. Então, quem está com ela todos os dias são os pais, os responsáveis. Então, eu preciso olhar para esses adultos. Então, a princípio, foi um projeto criado pensando nas famílias. E aí, depois, começaram a vir profissionais. E que faz muito sentido, porque esse profissional, ele precisa estar são para atender a criança, o paciente, né? O adolescente que ele vai fazer ali o acolhimento, o atendimento. É uma rede. É uma rede, exatamente. Apoio. E eu queria agora... O papo está ótimo, mas nós estamos chegando ao final já. É tanta coisa boa para contar, gente, assim, para falar, principalmente quando fala sobre educação. Sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando o Dar Voz a Quem Merece e falasse principalmente sobre essa importância porque da educação, do empreendedorismo, que acaba que são coisas que caminham, porque um depende do outro, é o conhecimento, como você disse. Conhecimento é algo que nunca nos roubam. É a única coisa que não rouba da gente é conhecimento.
para você que nasceu num lar de empreendedores, teve toda essa questão da educação dos irmãos, aprender a dividir logo cedo. Então, para quem está nos assistindo, quem é empreendedor, quem está pensando em empreender, qual a mensagem que você deixa hoje como uma empresária aí e também uma educadora? Bom, não desista. Se esse é o seu sonho, não desista. É difícil. Gente, não vou florear aqui, eu vou falar a verdade. Pode falar. Não vou florear. Empreender tem fases muito boas, tem fases difíceis. E nessas fases difíceis é onde a gente mais aprende. O empreendedorismo me ajudou muito a ser uma pessoa mais resiliente, né? A passar pela dificuldade com mais calmaria. E aí a achar essa solução com mais facilidade, né? Porque problemas a gente tem. Não vai adiantar eu ficar reclamando, eu preciso resolver esse problema, né? Em relação à educação, eu falo para a gente mudar essa mentalidade, né? Vamos colocar a educação como prioridade. Que isso ninguém nos tira, ninguém rouba de nós, né? E é tão importante, e é tão sofrido demorar a trazer isso, essa prioridade. Eu vejo pelas minhas crianças, as crianças hoje, né, que estão lá no 6º, 7º ano, elas sentem vergonha, porque lá na sala tá todo mundo lendo e só ele que não lê. Né? Então, vamos trazer essa mudança de mentalidade e colocar a educação como prioridade aí dentro dos lares. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Thaís, foi maravilhoso. Quero agradecer, compartilhar. Parabéns pela escola aí, Espaço do Saber, Obrigada. por ter esse olhar aí para as pessoas, poder dar voz para tantas pessoas que precisam desde cedo e também para os adultos que muitas vezes foram silenciados e hoje ter esse olhar como o seu. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer vocês que ficaram conosco até agora e principalmente os nossos parceiros aí que acreditaram aqui no podcast, no Dar Voz a Quem Merece. Eu quero agradecer a parceria da Escandalosa Moda e Acessórios e também a Smart Revitalização. Se você ou sua marca também querem fazer parte dessa história aqui do Dar Voz a Quem Merece, entre em contato e saiba mais aí sobre as oportunidades de parceria. Nos sigam pelas redes sociais, @programa Dar Voz a Quem Merece e também no canal do YouTube. Se inscreva para não perder nenhum episódio como esse aqui maravilhoso com a Thaís, @SilviaArantes7252. Até o próximo episódio.